Você já reparou como as pessoas mais fortes muitas vezes parecem as mais fracas? Elas não gritam, não precisam provar nada, muitas vezes parecem indiferentes. E é precisamente por isso que elas sempre vencem. Verdadeiro poder não se trata de demonstrações externas de força, mas da capacidade de controlar a si mesmo quando todos ao seu redor estão perdendo o controle. A vida sempre encontrará uma maneira de testar sua paciência. A cada dia, somos bombardeados por pequenas ofensas, críticas maliciosas e circunstâncias imprevistas além do nosso controle. E a maioria das pessoas, sem perceber, desperdiça sua energia reagindo imediatamente. Um olhar de lado, uma palavra dura, uma ofensa injusta, e assim serenidade e clareza se dissipam, levando consigo o poder de tomar decisões com calma. Você já percebeu quantas vezes arruinou algo importante simplesmente porque não conseguiu controlar suas emoções no calor do momento? Reação é instintiva, mas a vitória exige disciplina. Quando você explode, quando revida, quando deixa os outros ditarem como você se sente, você se torna um fantoche do seu ambiente. Os verdadeiramente fortes não são aqueles que acertam mais forte, mas aqueles que esperam em silêncio, observando, como se nada tivesse acontecido. Eles podem parecer frágeis, até passivos, mas na verdade estão acumulando energia e escolhendo sabiamente sua próxima jogada. Essa aparente fraqueza é sua maior arma. Lembro-me de uma ocasião em que fui publicamente insultado por um empresário que queria me humilhar na frente dos outros. Tudo em mim gritava para responder imediatamente, para colocar aquele homem em seu lugar. Mas respirei fundo, mantive a calma e simplesmente sorri. Aqueles ao meu redor esperavam um confronto, um espetáculo de raiva. Eles não obtiveram nada. E sabe o que aconteceu? O ofensor ficou sem graça, parecendo pequeno diante do silêncio que eu devolvi. Ele esperava combustível para sua provocação, mas eu não lhe dei nada. Saí me sentindo mais forte, não porque ganhei um debate, mas porque não lhe dei o poder de me controlar. Agora, pare e pense. Quantas vezes em sua vida você desperdiçou horas, dias ou até semanas agonizando por algo que poderia ter terminado em um instante se você tivesse escolhido não reagir? Quantas oportunidades foram perdidas porque a raiva o cegou? Quantos relacionamentos foram destruídos porque você não soube quando ficar quieto? É doloroso admitir, mas quase todos já passaram por isso. E não porque somos fracos, mas porque fomos treinados para acreditar que reagir imediatamente é um sinal de força. A verdade é exatamente o oposto. Aqueles que se controlam já venceram a batalha mais difícil que existe. Observe os grandes homens que moldaram a história. Abraham Lincoln, por exemplo, foi alvo de cruel zombaria antes de se tornar presidente. Ele poderia ter revidado, mas escolheu prosseguir serenamente, conservando sua energia para construir sua visão de nação. Seu poder não estava em responder a cada ataque, mas em permanecer firme, imperturbável pelas vozes que tentavam derrubá-lo. Sua força residia na calma, não no confronto. Quando você escolhe não reagir, algo mágico acontece. Você desconcerta seus oponentes e mantém sua própria paz. Eles esperavam guerra, mas você oferece silêncio. Eles esperavam controlar suas emoções, mas você permanece inabalável. Isso não é covardia, é estratégia. É o tipo de poder que não precisa de um show para ser reconhecido. E não pense que isso é impossível de aplicar na vida cotidiana. A prática começa nos pequenos detalhes. Na próxima vez que alguém o cortar no trânsito, não buzine, não grite, apenas continue. Quando um colega de trabalho fizer uma observação sarcástica, não dê a ele a reação que ele deseja. Sorria e continue sua tarefa. Quando a vida lhe lançar um obstáculo inesperado, não se desespere. Pergunte a si mesmo:
Isso realmente afeta meu destino a longo prazo ou é apenas mais um teste passageiro? Essa simples pausa entre o estímulo e a resposta é onde reside o verdadeiro poder. Você já notou que a maioria das discussões não resolve nada? Que quase sempre nos arrependemos das palavras ditas no calor do momento? Bem, esse arrependimento nunca visita aquele que escolhe o silêncio. É como se a vida recompensasse aqueles que aprendem a conservar energia para o que realmente importa. Enquanto outros se perdem em discussões sem sentido, você caminha em direção ao seu propósito. O que parece fraqueza aos olhos do mundo é, na verdade, a maior demonstração de força. Dominar a si mesmo quando todos esperam que você perca o controle. Essa é a chave. O poder não está em reagir. O poder está em escolher não reagir. E é por isso que, no silêncio, os mais fortes sempre vencem. Andrew Carnegie, certa vez me disse algo que nunca esqueci. Muitas de suas maiores vitórias nasceram precisamente quando ele permitiu que outros acreditassem que ele estava em desvantagem. Enquanto os concorrentes se gabavam, exibiam suas conquistas e ostentavam sua suposta superioridade, Carnegie permaneceu quieto, aparentemente vulnerável, quase indiferente. Mas por trás desse silêncio estavam o cálculo, a paciência e uma estratégia impecável. Seus adversários confundiram calma com fraqueza, e foi exatamente isso que os desarmou. Eles se apressaram, cometeram erros, acreditando que o homem diante deles não representava nenhuma ameaça. No final, aquele que parecia fraco se mostrou o mais forte de todos. Há um poder oculto em deixar os outros subestimá-lo. Você já percebeu como as pessoas se revelam completamente quando acreditam que não precisam se proteger? Elas falam demais, se expõem, revelam suas intenções mais íntimas, e naquele momento preciso, o observador silencioso está absorvendo tudo, despercebido. É assim que os mais fortes vencem, não gritando, mas em silêncio, não na pressa, mas na paciência, não no desejo de impressionar, mas na disciplina de esperar. Lembro-me de uma negociação em que tudo indicava que eu seria derrotado. Os homens do outro lado da mesa chegaram confiantes, rindo, acreditando que eu não tinha opções. Parecia que eu estava encurralado. E confesso, uma parte de mim queria reagir, mostrar que eu não era tão fraco. Mas me contive. Deixei que eles acreditassem na ilusão de minha derrota iminente. Eles relaxaram a guarda, começaram a discutir entre si, revelando falhas que nunca teriam mostrado se me vissem como uma ameaça real. E quando finalmente expus minha posição, era tarde demais para eles. Eu havia ganhado vantagem precisamente porque parecia não tê-la. Você já parou para pensar quantas vezes você se esforçou para provar que era forte, apenas para acabar desperdiçando energia? A vida tem um jeito curioso de recompensar aqueles que não se apressam em exibir poder. Aqueles que precisam mostrar força o tempo todo geralmente estão tentando esconder fraquezas. Aqueles que parecem fracos, mas permanecem calmos, já entenderam que a verdadeira vitória vem da capacidade de controlar a si mesmo e deixar o outro se esgotar. Essa lição se aplica a todas as áreas da vida. No trabalho, quando um colega insiste em competir com você, muitas vezes é melhor sorrir e deixá-lo mostrar tudo, enquanto você permanece vigilante. Nos relacionamentos, quando alguém tenta provocá-lo, aquele que permanece sereno detém a verdadeira autoridade. Em questões financeiras, quando todos correm freneticamente atrás de lucros rápidos, os fortes parecem lentos, pacientes, até ingênuos. Mas é precisamente esse aparente fraco que colhe as maiores recompensas porque não se deixa levar pela frenesi da multidão. Considere o exemplo de Mahatma Gandhi. Muitos o chamaram de fraco por recusar a violência, por não pegar em armas contra um império. E, no entanto, seu silêncio e sua firmeza abalaram uma das maiores potências da Terra. Seu poder estava em parecer vulnerável, mas permanecer inabalável.
O mundo não entendeu sua força imediatamente, mas eventualmente se curvou diante dela. A grande ironia é que os verdadeiramente fortes raramente parecem fortes à primeira vista. Eles não gritam, não se exibem, não precisam convencer ninguém. Eles preferem deixar os outros se enganarem. E quando o momento certo chega, eles mostram que toda aquela fragilidade aparente era apenas a superfície de uma mente indestrutível. Pense bem, quantas oportunidades você perdeu ao se apressar em mostrar sua força? Quantas vezes você poderia ter vencido simplesmente deixando os outros acreditarem em sua fraqueza até que se desarmassem? O segredo está aí, parecer fraco, mas ser inabalável. Porque no final, a vitória não pertence àquele que grita, mas àquele que observa. Não àquele que exibe poder, mas àquele que se domina. É essa quietude estratégica que transforma derrotas aparentes em vitórias definitivas. Houve um tempo na minha juventude em que perdi tudo. Eu me lançara no campo do jornalismo, acreditando que esse seria o grande passo da minha vida. Inverti todos os recursos, todos os minutos, toda a energia naquele jornal. Mas a realidade me atingiu como um martelo. Falência, dívidas, vergonha pública. Me vi de mãos vazias, carregando apenas o sentimento de fracasso. Muitos ao meu redor me viam como um perdedor. E confesso, por alguns momentos, cheguei a acreditar nisso. Mas então entendi algo que mudaria todo o curso da minha vida. O fracasso não é um fim, é apenas um treinamento disfarçado. É curioso como a maioria das pessoas reage quando caem. Elas se afogam no arrependimento, passando dias, meses e até anos olhando para trás, lamentando o que poderia ter sido. Elas se tornam prisioneiras de um passado que não pode ser mudado. Mas os verdadeiramente fortes não se deixam envenenar por essa armadilha. Eles sabem que toda derrota traz uma lição, todo erro traz uma semente de crescimento. A diferença não está no que aconteceu, mas no que é feito depois. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você desistiu muito cedo, acreditando que um revés era definitivo, quando na verdade era apenas um desvio? Eu tive que aprender isso pela dor. Foi através desse processo de aprendizado que percebi que cada fracasso é como um professor severo, mas justo. Ele nos força a rever nossas estratégias, fortalecer nossas convicções e abandonar as ilusões que nos cegavam. Aquela falência, que pareceu uma tragédia pessoal, abriu caminho para um futuro que eu jamais teria alcançado se tivesse experimentado o sucesso imediato. Foi porque caí que pude me levantar novamente, melhor preparado. Foi porque perdi que aprendi a valorizar o que realmente importa. A história está repleta de exemplos que confirmam essa verdade. Pense em Henry Ford. Antes de se tornar o nome que revolucionou a indústria automobilística, ele fracassou em inúmeros empreendimentos. Foi ridicularizado, desacreditado, visto como alguém incapaz de triunfar. Mas ele não deixou que seus reveses o enterrassem. Cada fracasso foi um tijolo em sua fortaleza interior. Se ele tivesse desistido após a primeira, segunda ou terceira falência, nunca teria alcançado a grandeza. A aparente fraqueza de seus fracassos era, na verdade, o treinamento secreto de sua força. Quando você vê a falha como um inimigo, ela o destrói. Quando você a vê como um mestre, ela o prepara. A escolha é sua. E não se engane. Todos falham. A diferença é que a maioria se entrega ao peso da derrota, enquanto poucos a usam como combustível. É por isso que tantos permanecem estagnados, reclamando das circunstâncias, e tão poucos avançam, mesmo depois de serem derrubados. Lembre-se de que o fracasso não rouba nada de você, a menos que você mesmo o entregue. Ele não pode apagar sua coragem, sua disciplina, sua capacidade de começar de novo. Esses atributos permanecem em você, esperando para serem usados mais uma vez. A queda só é final para aqueles que decidem não se levantar.
Na próxima vez que você enfrentar um revés, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, tente perguntar o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar o peso da derrota em alavanca para uma nova conquista. Enquanto muitos são paralisados pelo medo de cair novamente, os mais fortes seguem em frente, sabendo que cada fracasso é apenas um passo no caminho para o sucesso. Fraqueza é desistir, força é seguir em frente. E é precisamente essa força silenciosa, aparentemente invisível aos olhos do mundo, que sempre leva à vitória. Há um detalhe que separa os vencedores da maioria: a capacidade de ignorar o ruído. O mundo está cheio de vozes que criticam, zombam, tentam diminuir suas ideias e distrair sua atenção. A maioria das pessoas se deixa afetar, perdendo tempo se justificando, argumentando, tentando convencer aqueles que nunca estiveram dispostos a acreditar. Mas os fortes, estes parecem fracos, porque não reagem, não entram no jogo da provocação. Eles permanecem firmes, como se não ouvissem nada. E é precisamente aí que reside sua força. Thomas Edison é um exemplo claro disso. Antes de acender a lâmpada, ele foi ridicularizado inúmeras vezes. Foi chamado de tolo, de sonhador, de alguém incapaz de alcançar qualquer resultado concreto. Se ele tivesse escutado essas vozes, poderia ter desistido antes da 100ª tentativa. Mas ele não gastou energia provando nada para ninguém. Ele seguiu em frente, ignorando o ruído, até que sua persistência iluminou o mundo inteiro. O que parecia fraqueza, a teimosia silenciosa diante de tantos fracassos, foi, na verdade, a força que moldou sua vitória. E não pense que isso só acontece com grandes inventores. A vida cotidiana está repleta de exemplos. Quantas vezes você se viu gastando energia, discutindo com alguém que nunca mudaria de ideia? Quantas vezes você tentou se justificar para pessoas que não têm nada a ver com seus sonhos? É como tentar convencer um cego a ver a paisagem que você vê. Não importa o quanto você tente, ele não vai ver. E enquanto isso, você está sendo impedido de seguir em frente em seu próprio caminho. O que faz os fortes parecerem fracos é essa calma diante das críticas. Enquanto o mundo espera que eles reajam, se defendam, grite, eles continuam trabalhando. Eles não precisam provar nada. Eles sabem que o resultado, mais cedo ou mais tarde, será a resposta definitiva. É por isso que, aos olhos dos impacientes, eles parecem indiferentes. Mas dentro deles existe uma clareza. Você não vence levando em conta o ruído do mundo, mas sim cumprindo seu propósito. Eu mesmo experimentei isso quando publiquei pela primeira vez algumas de minhas ideias. Fui atacado, desacreditado, acusado de ser ingênuo por acreditar que o pensamento humano poderia moldar o destino. Houve dias em que as críticas foram tão severas que fiquei tentado a responder, a argumentar, a mostrar que estava certo. Mas aprendi que cada palavra que eu gastava me afastava do trabalho que eu deveria estar construindo. E foi naquele silêncio que minha força amadureceu. Aqueles que me chamavam de fraco agora estudam minhas ideias. Eis a grande lição. Aqueles que procuram convencer o mundo perdem tempo. Aqueles que procuram construir transformam o mundo. Cada vez que você escolhe ignorar uma provocação, uma ofensa ou uma crítica injusta, você está economizando energia para o que realmente importa. É como se você tivesse uma conta bancária diária de energia. A maioria das pessoas gasta tudo em discussões inúteis, enquanto os fortes guardam suas reservas para o que dará frutos reais. Pergunte a si mesmo, você gastou sua energia tentando provar algo para pessoas que não acrescentam nada à sua vida? Não seria melhor canalizar essa mesma força para dar um passo em direção aos seus objetivos? O mundo sempre falará, sempre criticará, sempre duvidará. Mas no final,
Apenas os resultados falam mais alto que as palavras. O segredo não é responder a todos. O segredo é continuar avançando como se nada tivesse sido dito. A maior vitória é aquela em que você vence em silêncio enquanto os outros ainda estão falando. Há momentos na vida em que a pressão parece esmagar tudo ao nosso redor. A maioria das pessoas entra em pânico quando isso acontece. Elas desesperam, reclamam, procuram bodes expiatórios, perdem o rumo. E naquele momento, elas revelam sua verdadeira fraqueza. A pressão tem esse poder, desnudar a essência do homem. É fácil parecer forte quando tudo está indo bem. É difícil manter a calma quando o mundo está desmoronando. É nesse ponto que os mais fortes parecem frágeis, porque eles não gritam, não correm, não se agitam. Eles permanecem serenos, como se nada pudesse tocá-los. Lembro-me de uma fase da minha vida em que parecia que tudo estava se movendo contra mim. Eu havia perdido o apoio de pessoas em quem confiava. Meus projetos estavam sendo questionados e, além disso, eu estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. Era como se a tempestade tivesse decidido cair inteiramente sobre mim. Em algumas noites eu chorei sozinho, mas ao amanhecer eu sabia que precisava permanecer firme. Descobri que a serenidade em meio ao caos não nasce de um milagre, mas de um treinamento da mente. É necessário aceitar que a pressão sempre virá e que resistir à sua existência é o que destrói os homens. A maioria falha porque espera que a vida seja fácil. Eles criam expectativas irreais de que tudo correrá de acordo com o planejado. E quando a realidade mostra o contrário, eles desmoronam. Os fortes, por outro lado, já se prepararam para o inevitável. Eles sabem que frustrações, atrasos e perdas fazem parte da jornada. Então, quando a pressão chega, não é uma surpresa. Eles a enfrentam com os olhos de alguém que já a esperava. Essa antecipação é sua maior arma. Considere Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra estava sob bombardeio, o povo em pânico, muitos acreditando que tudo estava perdido. Churchill, porém, permaneceu inabalável. Sua calma, seus discursos firmes, sua recusa em ceder ao desespero mantiveram uma nação inteira de pé. O que parecia fraqueza, não reagir apressadamente, não demonstrar medo, foi na verdade a força que guiou milhões. E você, como reage sob pressão? Quando um problema inesperado invade sua vida, a perda de um emprego, uma dívida inesperada, uma traição, você desespera ou respira fundo e permanece sereno? A diferença entre aqueles que vencem e aqueles que falham reside precisamente aí. Os fracos buscam o controle absoluto sobre as circunstâncias e, quando percebem que não o têm, desmoronam. Os fortes sabem que não precisam controlar tudo. Eles apenas precisam controlar a si mesmos. A pressão sempre foi e sempre será inevitável. O que muda é como você escolhe enfrentá-la. Na próxima vez que sentir o peso sobre seus ombros, não resista como se estivesse lutando contra uma onda gigante. Aceite-a como parte da maré, mantenha a calma e escolha reagir apenas quando sua mente estiver clara. Faça disso um exercício diário. Em pequenas situações, engarrafamentos, filas longas, críticas injustas, treine-se a respirar, a não reagir imediatamente. Então, quando as grandes tempestades chegarem, você já terá desenvolvido o músculo da serenidade. No final, a pressão não destrói os fortes, apenas revela sua verdadeira estatura. Enquanto outros gritam, reclamam e desmoronam, eles permanecem serenos, calculando, esperando o momento certo para agir. E quando a tempestade finalmente passa, os fortes são os únicos que ainda estão de pé. Essa é a essência da vitória. Não vencer sem pressão, mas permanecer inabalável dentro dela. Os mais fortes sempre vencem porque aprenderam a não se apegar ao que não podem controlar.
Essa é uma verdade simples, mas que silenciosamente destrói a vida da maioria das pessoas. É comum ver pessoas lutando contra situações imutáveis, gastando energia com o que nunca poderiam mudar. Elas querem que a vida siga exatamente o roteiro que criaram em suas mentes. E quando percebem que a realidade não obedece a essa ordem, caem em desespero. O sofrimento nasce dessa insistência em tentar dominar o indomável. O que parece fraqueza, aceitar, ceder, deixar ir, é na verdade a prova mais clara de força. Imagine um rio. Ele não tenta empurrar as pedras do seu caminho, não tenta forçar o obstáculo a se mover. Simplesmente contorna, flui, continua se movendo. É isso que as pessoas fortes fazem. Elas não gastam energia em batalhas já perdidas. Se alguém as trai, elas não passam a vida alimentando a ferida. Se uma oportunidade escapa, elas não sucumbem ao arrependimento sem fim. Elas se adaptam, mudam de rumo e seguem em frente. Você já percebeu quantas pessoas passam anos revivendo a mesma dor, como se isso pudesse alterar o passado? Pois é exatamente aí que os indivíduos fortes se diferenciam. Eles sentem a dor, mas não se permitem ser aprisionados por ela. Lembro-me de um episódio da minha vida que ilustra perfeitamente isso. Certa vez, investi em um projeto que considerei promissor, mas as circunstâncias mudaram rapidamente e tudo desmoronou. Eu poderia ter me consumido de raiva, culpando aqueles que me decepcionaram ou amaldiçoando minha má sorte. Mas entendi que nenhum ressentimento mudaria o fato. O projeto estava morto. Então, em vez de resistir, eu aceitei. Não sem dor, é claro, mas com a clareza de que a energia que eu gastaria tentando recuperar o irreparável seria desperdiçada. Essa decisão me deu poder para trilhar novos caminhos, caminhos que talvez eu nunca tivesse explorado se tivesse permanecido preso ao que não podia mais controlar. A história também oferece exemplos impressionantes. Considere Franklin D. Roosevelt. Depois de perder o uso das pernas, ele poderia ter passado o resto da vida ressentido, aprisionado pela tragédia. Mas em vez disso, ele escolheu aceitar sua condição e direcionar sua energia para o que ele podia controlar: sua mente, sua visão e sua liderança. Sua aparente fraqueza física tornou-se insignificante diante da força de sua adaptação. E você? Quantas vezes insistiu em lutar contra o que já está além do seu alcance? Quantas noites sem dormir? Quantas discussões inúteis, quantas lágrimas gastas em algo que nenhum esforço seu poderia mudar? É difícil admitir, mas muito do sofrimento que experimentamos não provém da situação em si, mas da resistência em aceitá-la. A verdadeira força reside não em dominar tudo, mas em dominar a si mesmo diante do inalterável. Não se trata de desistir, mas de redirecionar. A pessoa forte olha para a realidade como ela é, sem filtros, sem ilusões, e pergunta: o que ainda posso fazer a partir daqui? Essa simples pergunta é suficiente para libertar uma pessoa do peso que a mantém paralisada. Se você deseja experimentar essa liberdade, faça um exercício. Nos próximos dias, sempre que algo escapar do seu controle, em vez de se desesperar, repita para si mesmo: isso não depende de mim. Invertirei minha energia no que ainda posso mudar. Tente aplicar isso a pequenas situações. Um atraso inevitável, uma fila parada, uma palavra dura que não pode ser retirada. E observe como sua mente começa a se libertar. No final, aqueles que parecem fracos porque aceitam e se adaptam são exatamente aqueles que permanecem firmes quando todos os outros desmoronam. Eles não desperdiçam suas vidas tentando mover objetos imóveis. Eles fluem como um rio e, por causa disso, eles sempre seguem em frente. Os mais fortes não são aqueles que gritam mais alto, nem aqueles que exibem poder para impressionar. Os mais fortes são aqueles que parecem fracos porque aprenderam a se dominar, a controlar suas emoções,
a aceitar o inevitável e a permanecer firmes quando todos os outros desmoronam. Essa é a verdadeira força, silenciosa, serena e indestrutível. Obrigado por estar comigo até agora. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. E nele, você subirá mais um degrau em sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que você é agora. Eu estarei esperando por você lá.